A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, boa noite. Que Deus, por meio da sua santa palavra, possa edificar a sua vida. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios 2, dos versos de 1 a 10. Acompanhem comigo a palavra do Senhor, na medida em que eu leio em nome de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, segundo sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, ou seja, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te enaltecemos por ser quem tu és. Pedimos que neste momento tu venhas edificar cada vida que aqui está, por meio da palavra do Senhor que vai ser exposta. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, assim sendo, trazer edificação à mente, ao coração de cada pessoa que aqui está. Ó Deus, tu sabes o quanto devemos entender que tu és um Deus gracioso, bondoso para conosco. A mensagem de hoje ressalta contundentemente esta bondade que é o Senhor. E que possamos, em nome de Jesus, sempre, constantemente, enaltecermos o teu santo nome. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Alguém já disse, meus irmãos, que a carta de Efésios é a joia de coroação ou ponto culminante da teologia do apóstolo Paulo. A razão é porque Efésios resume todos os temas tratados por Paulo em suas outras cartas.
O capítulo 2 de Efésios, exemplo, é um resumo do que o apóstolo Paulo tratou em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8. O capítulo 2, portanto, nos ensina algumas verdades que nós podemos resumir em 3 pontos. O primeiro ponto está nos versos de 1 a 3, que é a condição dos efésios antes da conversão. Portanto, a nossa condição antes da conversão. O segundo ponto está nos versos de 4 a 7, que é o que é a conversão e qual é o principal objetivo da conversão. O terceiro ponto está nos versos de 8 a 10, que é os efeitos da conversão. Portanto, 3 pontos. O primeiro, dos versos de 1 a 3, que é a condição dos efésios antes da conversão. Portanto, a nossa condição antes da conversão. O segundo ponto, que está nos versos de 4 a 7, o que é a conversão e o objetivo principal da conversão. E o terceiro ponto, que está nos versos de 8 a 10, os efeitos da conversão. Nós vamos ressaltar o que cada ponto destaca, de acordo com os versos mencionados. O primeiro ponto, que está, como disse, nos versos de 1 a 3, que é a condição dos efésios antes da conversão, ensina, em primeiro lugar, que os efésios antes da conversão, portanto, todos nós, na verdade, a humanidade não convertida, é morte espiritual. Se não, vejam aí o que diz o verso 1. Estando vós mortos. A condição, portanto, dos efésios antes da conversão, a minha condição, a sua condição, antes da conversão, era de morte espiritual. O que isso significa? Significa incapacidade total com relação a discernir as coisas espirituais de maneira positiva, de viver em direção à vontade de Deus. Morte, aqui tem a ver com incapacidade, é o que nós calvinistas chamamos de depravação total, ou de incapacidade total. Com isto, nós estamos dizendo que o homem nesse estado é incapaz de decidir-se por Cristo, porque está morto. Não tem condições de tomar uma decisão com base em sua vontade por Cristo. Está espiritualmente morto, é totalmente depravado. Calvino, comentando esse texto, vai dizer que esta morte, que é espiritual, não significa que não podíamos, ou quem ainda não se converteu, não pode fazer um bem cívico,
mas significa especificamente não poder tomar uma decisão por Cristo. Eu nunca vi um morto tomar uma decisão, erguer uma das mãos ou uma das pernas, porque está morto. Então, morte espiritual. E a ideia aqui é destacar que tanto judeus quanto gentios encontravam-se, judeus e gentios convertidos, nesta condição de morte espiritual, de incapacidade de tomar uma decisão por Deus. Eu disse que o capítulo 2 de Efésios é o resumo do que Paulo confeccionou do capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos. E nós percebemos que em Romanos 3, o apóstolo Paulo destaca a condição espiritual de todos os homens, morte espiritual. Em outras palavras, incapacidade por tomar uma decisão por Cristo. Este é o significado de depravação total, um dos pontos, dos 5 pontos do calvinismo. Em síntese, a incapacidade de tomar uma decisão por Cristo. O homem não pode se autossalvar. O homem está morto. Vontade morta. Todas as faculdades afetadas. O pecado adâmico, a queda, afetou estas faculdades. O verso 1 ainda dentro desse ponto da condição dos efésios antes da conversão, diz que eram escravos do pecado. Vejam que o verso diz: morte espiritual, nos vossos delitos e pecados. Não tinham capacidade, portanto, antes da conversão, de obedecerem à lei de Deus com prazer, com satisfação, ou de maneira permanente, constante, vivenciar a palavra de Deus, porque estavam mortos em seus delitos e pecados. Eram escravos do pecado. Escravidão da vontade, sujeição ao pecado. Escravos do pecado. Delitos e pecados aí são termos sinônimos, segundo alguns intérpretes. E significa errar o alvo. Ou andar na contramão da palavra de Deus. Ou não fazer o que a palavra de Deus recomenda. Estavam mortos para as coisas espirituais que envolvem a Deus, palavra de Deus, mas vivos para pecar contra Deus. Escravos do pecado. Mas ainda, dentro desse ponto, que retrata a condição dos efésios antes da conversão, que vai dos versos de 1 a 3, o verso 2 vai descrever quais são esses pecados. Vejam o verso 2. Aliás, verso 3. Também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele vai dizer: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, em outras palavras, vocês viviam fazendo a vontade da carne. A carne mandava pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos. E aí, volto a dizer, a intenção do apóstolo Paulo aqui é dizer que tanto judeus e gentios
antes da conversão, pessoas convertidas aqui, viviam pecando contra Deus. Viviam fazendo o que Deus não recomendava, o que Deus não agradava. O verso 2 ainda diz que estes Efésios, e portanto nós, antes da conversão, vivíamos uma vida de acordo com uma autoridade contrária a Deus, isto é, o diabo, chamado príncipe da potestade do ar. Vejam o que diz aí o final do verso 2. A segunda parte. Ele está dizendo: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. E aí primeiro ele vai dizer: viviam segundo o curso deste mundo, viviam segundo a norma desta época, viviam de acordo com as normas do mundo, de acordo com as filosofias do mundo, de acordo com os pensamentos do mundo, e viviam de acordo com a autoridade contrária a Deus, que o verso 2 vai chamar príncipe da potestade do ar, do diabo. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Vocês viviam pecando contra Deus, portanto viviam afastados de Deus, separados de Deus. Este é o significado da expressão segundo o curso deste mundo. E também viviam de acordo com a autoridade do diabo, ou seja, fazendo a vontade do diabo. A condição de vida de vocês antes da conversão era de morte espiritual. Viviam sendo escravizados, dominados, sujeitados por pensamentos pecaminosos e pelos desejos pecaminosos da carne. Andavam, portanto, em síntese, de acordo com as regras do mundo, de acordo com as filosofias mundanas, de acordo com os pensamentos mundanos, de acordo com as ideologias mundanas. E a autoridade que vocês serviam era o diabo. Em outras palavras, o que vocês faziam agradavam ao diabo e não a Deus. Ele vai dizer mais, com relação à condição dos Efésios antes da conversão. Aí no final do verso 2, que é uma vida vivida sujeita à atuação dos poderes do mal. Vejam o que diz o final do verso 2. Ele vai falar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e aí ele diz: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, sujeitos à atuação do poder maligno. Instrumentos do diabo, fantoches na mão do diabo. Martinho Lutero, certa feita, disse que o homem ou é dominado por Deus ou dominado por Satanás. O homem com Deus é dominado por Deus, o homem sem Deus é dominado por Satanás. Esta é a ideia aqui da parte final do verso 2, que a expressão é do espírito, está falando de vida vivida, é de caminhar na vida, de andar na vida, tem a ver com convivência, com experimentação. Aí ele está dizendo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, sujeitos, portanto, à atuação dos poderes malignos do mal. Vejam que a intenção aqui dos primeiros versos de Efésios 2 é destacar o estado de vida ou a condição de vida dos Efésios e, portanto, nossa, antes da conversão, com o propósito de dizer:
vocês estavam perdidos. Estavam perdidos. Por isso que o verso 3, em sua parte final, vai dizer: filhos da ira, como também os demais. E vai dizer: e éramos, na verdade, por natureza, filhos da ira, como os demais. Veja que a intenção aqui é nivelar judeus e gentios, é destituir aquela ideia judaica de que o povo judeu tinha um privilégio diante de Deus. Tanto judeus quanto gentios, hoje convertidos, antes da conversão, viviam assim. Eram mortos espiritualmente, em seus delitos e pecados. Viviam segundo o curso desse mundo. Viviam de acordo com a autoridade do diabo, de Satanás. Instrumentos dos poderes do mal. E por natureza eram filhos da ira, da condenação, da cólera de Deus. Não eram alvos do amor de Deus, mas da cólera, da condenação. O que mereciam era a condenação, o castigo eterno de Deus, o juízo de Deus. Esta expressão, filhos da ira, significa merecedores do castigo. E é interessante que o texto diz, por natureza. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: desde o nascimento, desde a concepção. Vocês viviam como viviam antes da conversão, porque vocês haviam nascido em uma condição de depravação total, de morte espiritual, estavam sujeitos ao pecado e por isso eram alvos da ira de Deus, da cólera de Deus. A condição, portanto, minha e sua antes da conversão era essa. O intuito aqui é dizer que nós não, e o apóstolo Paulo vai tratar disso nas partes subsequentes, nos exaltar diante de Deus, dizer que somos superiores ou melhores do que os outros. Paulo aqui tem um objetivo único: exaltar e enaltecer a graça soberana de Deus. Por isso que ele começa dizendo como os efésios viviam, por extensão, como nós vivíamos antes da conversão. Merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, a punição. E aí o apóstolo Paulo, com o intuito, portanto, como disse, de enaltecer a graça de Deus, a soberania de Deus na salvação, começa a destacar o que é a conversão, que é a segunda parte, que vai dos versos de 4 a 7. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, dos versos de 4 a 7, acerca da conversão. Primeiro, o apóstolo Paulo ressalta a condição dos efésios antes da conversão. O intuito é fazer com que os efésios viessem a entender o que é a conversão. Vejam, ele vai dizer primeiro, com relação ao que é a conversão: é ato da graça de Deus ou ocasionada pela graça de Deus. O fundamento da salvação é o amor e a misericórdia de Deus. Vejam que Paulo diz assim: Deus vos deu vida. Já começa dizendo, quem deu vida a vocês, ele não está falando de conversão, ele está falando de regeneração. Quem deu vida a vocês foi Deus. Vocês estavam mortos, estavam perdidos, viviam segundo o curso do mundo, viviam segundo o príncipe do mundo, isto é, Satanás. Eram filhos da
ira por natureza. E a ira aqui é a ira de Deus. Como diz lá Paulo em Romanos 1, verso 19, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e impiedade dos homens. O homem pecador que vive desobedecendo a Deus não é alvo do amor de Deus, mas da cólera, da ira de Deus. E ele vai dizer, vejam que a conversão não nasce no homem, no sentido de que é o homem que se autoconverte. Porque o apóstolo Paulo já disse nos versos antecedentes que ou no caso os Efésios, nós todos estávamos mortos. Então quem nos trouxe a vida foi Deus. Por isso que ele começa, Deus vos deu vida. E vejam que ele diz aí a partir dos versos de 4 a 7, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e verso 5, de maneira precisa, não é dizer, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que a intenção do apóstolo Paulo aqui é destacar o que é a conversão. E quem causa a conversão? Primeiro o apóstolo Paulo vai destacar o estado natural de todos os homens, que é de impossibilidade de salvação, sem a ação de Deus, sem a intervenção de Deus. Por isso que o reformador Martinho Lutero do século XVI disse que a fé é alienígena, é extraterrestre, ela vem de fora, ela não nasce em nós, ou de nós para nós, ela vem de Deus. É a expressão que Paulo usa aí. Isto está se referindo à fé, não vem de vós. Os arminianos dizem que esse pronome demonstrativo aqui está se referindo à graça e não à fé, porque nós reformados entendemos que a justificação é por meio da fé. E tudo isso é resultado da graça de Deus. Quem nos faz ter fé em Cristo e, portanto, sermos justificados por meio de Cristo é Deus. É a intervenção de Deus, é a ação de Deus no coração depravado, na natureza depravada, incapacitada do homem de buscar Deus, como diz Paulo em Romanos 3, verso 9. Então Paulo vai dizer que a conversão é ato da graça de Deus, ou é ocasionada pela graça de Deus. O fundamento da salvação, da conversão, é o amor e a misericórdia de Deus, não é o livre-arbítrio humano. Como disse, todos os homens nascem mortos, espiritualmente mortos. O estado nosso antes da conversão, como dizem os versos de 1 a 3, é de morte espiritual, era de morte espiritual, de escravidão no pecado, de sujeição permanente ao pecado, é pecar, como disse Agostinho, o homem antes da conversão, ou seja, sem Deus, só pode pecar. Isso Agostinho disse no final do século IV e início do século V, em sua disputa com relação a como se dá a salvação em uma pessoa, com Pelágio, um monge da Grã-Bretanha, que dizia que o homem não nasce pecador, o homem não herda a natureza de Adão. Adão pecou e isso não tem nada a ver com seus descendentes, nem a culpa e nem a natureza corrupta é herdada. E Agostinho disse não, é herdada sim. E Paulo aqui está dizendo isto, e Agostinho disse isto com base no que Paulo disse em suas cartas. E como disse Efésios 2, é um resumo de Romanos de 1 a 8, onde Paulo aborda todos esses assuntos, a depravação da natureza humana, a morte espiritual, a incapacidade, portanto, do homem buscar Deus sem a intervenção de Deus, a justificação por meio da fé, a salvação pela graça. E é isso que Paulo está dizendo aqui de uma maneira resumida.
Ele está dizendo, a salvação é ocasionada pela graça de Deus exclusivamente, portanto, é graça de Deus. Quem converte é Deus, quem muda é Deus, quem regenera é Deus. Se Deus não tivesse intervido na existência de cada um de nós, estaríamos ainda andando segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, rendido-nos unicamente aos nossos pensamentos pecaminosos, aos nossos desejos pecaminosos, isto é, carnais. E éramos ainda objetos da ira de Deus, e não do amor, como somos hoje, porque fomos alcançados por Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo o que é a conversão. Primeiro vai dizer que a conversão é ato da graça de Deus, ou ocasionada pela graça de Deus. Nos versos 5, precisamente, e 8, nós somos salvos mediante a graça. É graça de Deus, e graça é favor imerecido, é um presente, é uma coisa dada, sem que o outro tenha mérito para receber. Paulo está dizendo, é graça, é um presente, veio de Deus, vocês não mereciam, esse é o entendimento, vocês não mereciam, vocês faziam o que Deus não recomendava, vocês viviam na contramão da vontade de Deus, vocês estavam perdidos, mas Deus, por meio da sua graça, por meio da sua bondade, resolveu ir ao encontro de vocês. Aí ele vai dizer, subsequentemente, que a salvação é a união entre Cristo e todos por quem Cristo morreu. É a união entre Cristo e todos por quem Cristo morreu. Isso está nos versos 5 e 6. É resultado da graça de Deus. Em outras palavras, é Deus quem faz com que a conversão venha acontecer por meio do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. A regeneração. A capacidade para ouvir a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus exige, recomenda. É Deus quem faz, vem do céu. É resultado da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Poder viver de acordo com a palavra de Deus, poder entender a grandeza de Cristo, poder entender que Cristo é o Redentor, o Salvador. E esta união entre Cristo e todos por quem Cristo morreu, que o verso 5 e 6 apresenta, vejam, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, a ideia da união com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia é que Cristo viveu, nós temos que viver como Cristo viveu. A conversão é uma união entre Cristo e os por quem Cristo morreu. Então, é incompatível alguém dizer que é salvo e não viver como Cristo viveu. Porque a compatibilidade entre Cristo e a conversão é a vida sujeita a Cristo. Porque a conversão, de acordo com os versos 5 e 6, é a união entre Cristo e os que por quem Cristo morreu. Nós somos unidos a Cristo quando Deus nos converte por meio da sua graça bendita. Nós somos, portanto, capacitados por Deus a vivermos de acordo com Cristo. Então, quem não vive de acordo com Cristo, quem está cheio de mágoa no coração, de ódio no coração, isso é permanente, isso é constante. Gente que vive como ímpio dentro da igreja, não está unido a Cristo porque não foi convertido. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo começa descrevendo comportamentos que não têm a ver com a vida de quem é salvo. Viviam segundo o curso do mundo, viviam de acordo com a agenda do diabo, viviam sendo sujeitos a serem instrumentos do diabo, andavam, caminhavam de acordo com o mundo,
pensamentos carnais, desejos carnais. Quem é convertido está unido a Cristo, foi alcançado pela graça de Deus, unido a Cristo, e isso significa que foi chamado então para viver de acordo com a agenda de Cristo, não de acordo com o curso do mundo, ou de acordo com a agenda do diabo, mas de Cristo, isto é, como Cristo viveu. Isto é conversão, é união com Cristo, é compatibilidade com a vida que Cristo viveu. Isto é conversão. Vida antagônica ao que Cristo viveu não é conversão. Hoje aqui pela manhã, nós tivemos a oportunidade de estudarmos sobre a perseverança dos santos. E na oportunidade eu disse que perseverança dos santos significa viver de acordo com o Evangelho. É sujeição ao Evangelho. E na oportunidade eu disse a razão. Porque Deus preserva os convertidos, unidos a Cristo, e por conseguinte estes perseveram na doutrina do Evangelho, na vivência do Evangelho, de acordo com a cartilha do Evangelho, de acordo com as regras do Evangelho, de acordo com a vida do Evangelho. Então, meus irmãos, nós estamos aqui entendendo que quem se autodenomina convertido, mas vive uma vida que não tem nada a ver com o Evangelho, com Cristo, nunca foi convertido. O que Paulo está dizendo aqui, essas coisas que fazem parte do mundo, separadas de Deus, tem a ver com pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus. Isto não deve fazer parte da atmosfera ou da ambiência dos convertidos vivencial. É incompatível. O Evangelho nos chama a compreendermos quem é Cristo e a partir daí vivemos de acordo com Cristo. Mas ainda, depois de dizer que a graça ou que a conversão é esta união entre Cristo e todos por quem Cristo morreu, nos versos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer que o objetivo principal, primordial da conversão é enaltecer a pessoa de Deus, glorificar a bondade e a graça de Deus. É o que diz o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, depois de ele estar dizendo isso, que conversão é a união com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para evidenciar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês estavam perdidos, estavam caminhando na direção do inferno, mas Deus resolveu arrancar vocês deste caminho, por meio da sua graça, unindo vocês a Cristo, convertendo vocês, mudando a vida de vocês, mudando a mente de vocês, mudando a compreensão de vocês. O intuito, exaltar sua bendita graça, a graça de Deus. E por isso que nós, quando nos referirmos à nossa salvação, à nossa conversão, devemos dizer: resultado da bondosa graça de Deus, da misericórdia de Deus, referindo-se às doutrinas calvinistas, que no calvinismo o homem sempre perde, Deus sempre ganha, porque o calvinismo ensina que é Deus quem salva, que não há participação do homem, como ensinam os arminianos. Nós cremos que a ação é monérgica, é só Deus quem faz, o homem não participa, porque o homem está morto. Como eu disse há pouco, eu nunca vi um morto erguer uma mão ou uma perna, ele está morto. Mas os arminianos dizem que o homem participa, porque o homem tem livre-arbítrio, que eles chamam de ação sinérgica, Deus e o homem agindo.
Não. Não há participação humana. O homem está morto, está incapacitado. Imaginem o seguinte: uma pessoa trancafiada em um quarto escuro por mais de 5 dias. A pessoa vai estar, depois dos 5 dias, faminta. Quarto sem água e sem comida. Vai estar faminta e com muita sede. Aí alguém entra no quarto de maneira cautelosa, silente, e em um determinado canto do quarto deixa pacotes de comida e uma botija de água. Essa pessoa, se não for tirada do quarto por alguém, vai morrer dentro do quarto, porque ela está dentro de um quarto escuro. Ela não vai morrer de sede e de fome. Ela não vai conseguir ver a comida e a água. Esta é a condição natural do homem. Ele está morto. Ele não consegue enxergar Jesus, que é o pão da vida, água viva. Precisa da intervenção de Deus. Deus tem que vir tirar esse homem desse quarto, essa pessoa desse quarto. E quando Deus tira, essa pessoa encontra-se com o pão da vida e com a água da vida. E ela se rende a Cristo. De fato, quem toma a decisão é o homem, mas quem abre o entendimento do homem, quem capacita o homem, quem faz o homem sair desse estado de morte. Por isso que o texto fala: Deus vivificou, Ele vos deu vida, Ele possibilitou vocês a entenderem a grandeza que é Cristo, a grandeza que é o Evangelho de Cristo. Foi Deus, o mérito é Deus, Deus que tem que ser exaltado, Deus que tem que ser enaltecido. Nós estávamos perdidos, não havia bondade em nós, estávamos na contramão da vontade de Deus, como disse Deus. Então, por meio da sua graça, da sua bondade em Cristo Jesus, resolveu ir ao nosso encontro, nos resgatar deste mundo, da escravidão do pecado, tirar-nos das mãos cruéis do diabo e transportar-nos, como diz Colossenses no capítulo 1, para o reino do Filho do seu amor, isto é, Jesus. O que é conversão? Promoção da graça e bondade de Deus. A conversão, portanto, a mudança de vida, quando alguém é transformado por Deus e começa a ter outra vida. Alguém que mentia costumeiramente e passa a não mentir mais. Alguém que roubava costumeiramente e não passa a roubar mais. Alguém que matava e não mata mais, e passa a não matar mais. Alguém que vivia na prostituição e passa a não viver mais. Alguém que tinha uma vida suja moralmente e passa a não ter mais. Foi convertido ou convertida esta pessoa. Esta conversão enaltece a graça de Deus, porque essa pessoa começa a viver de novo outra vida. E isso, no dizer de Efésios, enaltece a graça de Deus, porque a conversão é ocasionada por Deus, é resultado da graça soberana de Deus. Mas ainda, o texto dos versos de 8 a 10, eu havia apresentado 3 pontos. Primeiro ponto, dos versos de 1 a 3, a condição de vida dos Efésios antes da conversão. Portanto, a nossa condição de vida antes da conversão. Segundo ponto, o que é a conversão? Dos versos de 4 a 7. E o terceiro e último ponto, os efeitos da conversão, dos versos de 8 a 10. O que a conversão promove? Quais são os resultados da conversão? Quais são os efeitos da conversão? Vejam aí os versos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é graça de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejam, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O primeiro efeito da conversão é humildade, ou reconhecimento de que o único que deve ser glorificado é Deus, como disse há pouco. A pessoa reconhece isso. A pessoa vive para exaltar a Deus. Ela passa adotar uma humildade, um temor, um quebrantamento diante de Deus e viver com o único objetivo: exaltar a Deus, enaltecer a Deus, bendizer a Deus, viver para Deus, tendo como
foco da sua vida, ou o maior da sua vida, a glorificação do nome de Jesus. É negar a si mesmo, como disse Jesus, tomar sua cruz e caminhar na direção da cruz da pessoa de Jesus. Negar a si mesmo. Veja que a conversão produz a negação de nós mesmos. Primeiro efeito. O intuito é glorificarmos a Deus. O que havia sido perdido com a queda de Adão. Adão foi criado, a humanidade em Adão foi criada com esse fim. É o que diz o nosso catecismo menor, em sua primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando o homem cai, a imagem e semelhança de Deus, que são termos sinônimos, é perdida no homem. Aliás, é deturpada, não perdida, é deturpada, é ofuscada. É como um espelho que não consegue emitir a imagem de uma pessoa perfeitamente. A imagem passa a ser deturpada. Esse homem que foi feito para glorificar a Deus, ele passa a viver fazendo o que não glorifica a Deus. Em Cristo, segundo Adão, Romanos 5, a partir do versículo 10, isto é reconquistado. A conversão produz o desejo, a vontade, o interesse de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de enaltecer a Deus, de viver em função da glória de Deus, de viver em função unicamente da pessoa de Deus, porque o entendimento é: eu tenho que exaltar a Deus, e isso eu faço quando eu estou nos cultos, frequentemente, quando eu sou fiel à palavra de Deus, quando eu procuro encher minha mente de informações acerca da palavra de Deus, ou seja, acerca de Deus. Eu glorifico a Deus quando eu me inteiro acerca de Deus, quando eu me encho de Deus, quando eu aprendo mais acerca de Deus, quando eu começo a ter satisfação em participar de tudo aquilo que envolve o nome de Deus e que enaltece o nome de Deus. Assim eu glorifico a Deus, porque Deus passa a ser mais visto em mim do que eu, porque minha agenda passa a ser controlada por Deus e não por mim. Segundo efeito da conversão, vivência de acordo com Cristo, com o Evangelho. Eu já disse isso aqui. Versículo 10. Pois somos feitura dele, ou seja, nós somos a imagem, nós refletimos isso, é vivência, é com as obras, é com os comportamentos, é com as atitudes, criados em Cristo para boas obras. Criados em Cristo para boas obras. Então esse negócio de dizer: eu fui salvo pela graça, então eu não tenho obrigação de guardar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, isso não funciona dentro da teologia do Novo Testamento, porque o texto diz que os convertidos, os salvos, foram salvos, convertidos para fazer boas obras. O que evidencia, portanto, em síntese, se uma pessoa é convertida ou não, são as obras que essas pessoas fazem. Os comportamentos, atitudes. Como disse, é incompatível com o que o Evangelho é. Uma pessoa se dizer convertida e viver como um ímpio, mentindo o tempo todo, fofocando o tempo todo, conspirando contra outras pessoas o tempo todo, cheio de ódio no coração, cheio de mágoa. É incompatível. Criados em Cristo, ou seja, convertidos em Cristo, regenerados pela graça de Deus, mediante o Espírito Santo, convertidos, unidos a Cristo, é a ideia aqui da união, unidos a Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, as quais Deus de antemão, ou seja, o projeto de Deus desde a eternidade foi nos salvar por meio da sua graça, revelada na pessoa de Cristo, para que viéssemos a viver de acordo com a sua palavra, ou seja, fazendo boas obras. Projeto de Deus, antes de termos nascidos, Deus nos salva em Cristo com um propósito de vivermos de acordo com a sua palavra. O significado de boas obras aqui é viver de acordo com o Evangelho, não é viver de acordo com a filosofia kardecista espírita, não é sair dando cesta básica, faz parte.
é viver de acordo com o Evangelho, é viver de acordo com Cristo, com a palavra de Deus. Obras, justiça, ações justas, de acordo com o Evangelho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos enaltecer a graça de Deus que nos alcançou por meio das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, agradeça a Deus por Deus ter te salvado, por Deus ter te encontrado, por Deus ter te resgatado por meio de Cristo Jesus, da sua graça bendita. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos por ser quem tu és. Ó Deus, é um privilégio termos sido alcançados pela graça do Senhor, resgatados por meio da graça e da bondade do Senhor. Te exaltamos, te enaltecemos por isso, em nome de Jesus. Ó Deus, estávamos perdidos, vivíamos de acordo com o curso deste mundo, de acordo com a agenda do diabo, fazendo o que o diabo quer, gosta, afastados, portanto, do Senhor. Mas o Senhor nos encontrou, por meio da sua graça, por meio de Cristo, nos salvou, mudou, renovando a nossa vida, renovando a nossa mente, capacitando-nos a ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.